O advogado e governador eleito do Distrito 4640 do Rotary Internacional já nos falou aqui da condição da sua família, a família Alves, que criou os seus filhos, Luiz Carlos e seus irmãos, ao mesmo tempo na zona rural, no município de Catanduvas, onde a família tinha uma propriedade, e na zona urbana, na cidade de Cascavel. Essa dubiedade de vida fez com que o advogado Luiz Carlos Alves fosse educado com diferentes experiências. A experiência dos meninos que vivem na zona rural e a experiência dos meninos que conhecem o espaço urbano. Neste vídeo de memórias, Luiz Carlos Alves nos conta a rica experiência de viver um dia com sua família. Uma família que carregava consigo os traços dessa dualidade, do mundo urbano e do mundo rural. Meu pai tinha uma propriedade rural, de onde ele tirava o sustento da família, então, mas ele cultivava lá toda a cultura básica, arroz, feijão, ele plantava um pouco de trigo, as coisas assim que você tinha, mandioca, batata, cebola, essas coisas para sustento mesmo que você tirava. Porco, tinha um pouco de gado, leite, fazia os derivados do leite, queijo, tudo mais, então assim, tinha ovelha, cabrito, né? Essa era a atividade do meu pai. Então ele produzia ali, vendia e tirava o dinheirinho dele. A minha mãe sempre ajudou meu pai na propriedade rural, né? Sempre foi da atividade agrícola. E era o trabalho que ela fazia, né? Trabalhava, ajudava meu pai, mas também sempre cuidou da casa, né? O que eu me lembro mais, assim, da minha infância era final de ano, que geralmente meu pai passava o final do ano no sítio. E lá no sítio tinha alguns empregados, então eu lembro meu pai tinha um trator, e esse trator tinha uma carretinha, que era tracionada pelo trator, que levava as colheitas, o produto que colhia dentro dessa carretinha para recolher, para colocar no depósito. E final de ano, época de Natal, o meu pai sempre fazia almoço para todo mundo, para todos da família e mais para as pessoas que trabalhavam lá. Daí abria a carroceria, colocava uma toalha e ali fazia aquele banquete, né? Era tudo que você imaginasse de cuca, bolacha, as comidas mesmo de final de ano, assim, porco, ovelha, carne de gado, era uma coisa assim que aí era muito, na época assim a gente lembra que não tinha refrigerante, nada disso, era suco e tal, natural geralmente. Então são umas coisas assim, uma lembrança que eu tenho boa dessa época. Então, na verdade, assim, a gente geralmente acordava cedo, né? Não era de acordar muito tarde, porque naquela época a gente dormia muito cedo. Então você não tinha, demoramos ter televisão em casa, então você, tipo assim, dormia cedo, então naturalmente você acordava mais cedo. Acordar cedo, 7 horas, 7h30, você estava acordado. Então, as coisas que me marcavam muito, assim, quando eu era pequeno, na minha casa, a gente sempre fazia a refeição junto, é que o café da manhã, né? Você tomava aquele café da manhã, era polenta assada na chapa, era salame, todos esses produtos que vinham do sítio, nata. E aí você tinha ali a tua rotina, mas a principal rotina que a gente tinha quando era pequeno era brincar mesmo, né? As brincadeiras de antigamente que você tinha, né? Fazer carrinho de roda de madeira, essas coisas assim. A minha casa sempre teve arroz, feijão, sempre teve. E a minha mãe sempre tinha mistura, né? Então carne sempre teve na casa da minha mãe. Macarrão, são as comidas, se minha mãe é de origem italiana, então sempre teve muito macarrão, muita massa. Minha mãe geralmente fazia em casa, pão, mas o básico mesmo sempre teve na minha casa é arroz e feijão. A gente tinha um hábito também de, às vezes, de jantar, né? Era muito comum jantar essa comida mesmo. E às vezes a polenta assada na chapa, café
café com leite, polenta, pão, salame, queijo, né? Era muito comum. Sempre meu pai, né? Meu pai sempre foi assim, tinham as regras e era ele que determinava. Então, assim, quando eu era pequeno, uma coisa que me marcava muito é que meu pai tinha um costume de dormir depois do almoço, geralmente. Isso mais no final de semana. Então, assim, quando meu pai ia dormir, nem a louça poderia ser lavada. As minhas irmãs não poderiam lavar a louça porque não podia fazer barulho. Não podia fazer barulho nenhum porque meu pai estava dormindo. Conversa, se fosse conversa dentro de casa, é quase impossível, tinha que sair e tal. Então, assim, era uma época bem rigorosa, assim. Então, meu pai era, assim, uma pessoa muito correta, corretíssimo nas coisas dele, mas ele era muito, assim, ele tinha um pensamento que tinha que ser daquela forma, né? E ele sempre foi muito rígido nesse sentido. Então, assim, ele não era muito muito flexível nas ideias dele, né? Ele queria que as coisas fossem conforme ele entendia que era o correto, né? Então, meu pai, assim, sempre foi uma pessoa extremamente correta nas coisas que ele fazia e ele queria que os outros também fossem corretos com ele, né? A minha mãe sempre foi mais pacata, assim, mais tranquila, mais serena, né? Mais apaziguadora. Mas eu perdi meu pai muito cedo, né? Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos. E a minha mãe, naturalmente, que ela tomou a rédea das coisas, então ela sempre foi muito exigente, assim. E ela tinha 6 filhos dentro de casa para controlar, então ela tinha um certo controle. Mas a minha mãe sempre foi tranquila, sempre, assim, ela tinha o comportamento dela de exigir também, mas já era mais tranquila.